1 Crônicas, capítulo 12. Estes são os nomes dos homens valentes na guerra, que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele fugia de Saul, filho de Quis. Todos eles atiravam muito bem com o arco e com a funda, e podiam usar tanto a mão esquerda como a direita. Como o rei Saul, todos eles eram da tribo de Benjamim. O chefe deles era Aiezer, filho de Semaá, de Gibeá. Os outros eram Joás, irmão dele, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, e Ismaías de Gibeon, um soldado valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade de Gederá, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias de Harufi, Eucana, Isias, Azareel, Joézer, Jazobeão, todos da família de Corá, e Joela e Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor. Homens corajosos e importantes da tribo de Gade também se juntaram a Davi no seu refúgio no deserto. Eles sabiam lutar muito bem com escudo ou com lança, e eram homens com a bravura de um leão, e rápidos como veados nas montanhas. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro. O quarto em comando em Mismana era Mismana. Jeremias era o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joana o oitavo, Eusabade era o nono, Jeremias o 10º e Macbanai o 11º. Esses homens eram oficiais do exército. O menos valente deles valia por 100 soldados e o mais corajoso valia por 1000. Eles atravessaram o rio Jordão no primeiro mês do ano, na época em que o rio transbordava e as águas inundavam tudo, e conquistaram as terras planas que ficavam a leste e a oeste das margens do rio, pondo em fuga os moradores da região. Outros se juntaram a Davi no seu esconderijo. Eles eram dos filhos de Benjamim e de Judá. Davi foi encontrar-se com eles e disse: se vocês vieram em paz para me ajudar, somos amigos, mas se vieram pensando em traição para me entregar aos inimigos quando sou inocente, então que o Deus de nossos pais veja isso e julgue vocês. Então o Espírito desceu sobre Amassai, o chefe dos 30, que exclamou: nós somos seus, ó Davi, estamos a seu lado, ó filho de Jessé. Paz seja com você, e paz com os seus aliados, pois o seu Deus está com você. Assim Davi deixou que eles ficassem, e deu a eles o posto de chefes de tropas. Alguns homens de Manassés abandonaram o exército israelita e se uniram a Davi, na ocasião em que ele ia com os filisteus fazer guerra contra o rei Saul. Mas aconteceu que os príncipes dos filisteus não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de muita discussão, mandaram embora Davi e seus soldados, dizendo: pagaremos com a nossa vida caso Davi passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que se uniram a Davi quando ele ia para Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Zilitai. Todos eram oficiais que comandavam batalhões de 1000 de Manassés. Eles ajudaram Davi contra aquelas tropas, pois eram valentes e sabiam lutar muito bem. Dia a dia, mais homens juntavam-se a Davi, até que ele passou a ter um exército muito grande, o exército de Deus. Aqui está o registro do número de soldados armados para a guerra que se uniram a Davi em Hebrom, para ajudá-lo a tornar-se rei em lugar de Saul, conforme o Senhor havia dito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 soldados valentes. Da tribo de Levi, 4.600. Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem de coragem fora do comum, com 22 oficiais, membros da sua família. Da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, havia 3.000. Uma grande parte dessa tribo permaneceu fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, cada um deles muito respeitado em seus grupos de famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000 foram enviados com a única finalidade de ajudar Davi a tornar-se rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes, todos homens que conheciam bem os fatos daquele tempo e sabiam qual o melhor caminho para Israel seguir. Eles comandavam todos os seus parentes.
Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados treinados, muito bem preparados para a batalha com qualquer tipo de arma, e eram sinceros na ajuda a Davi. Na tribo de Naftali havia 1.000 oficiais e 37.000 soldados armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 soldados, todos preparados para a guerra. Da tribo de Aser, 40.000 soldados treinados e prontos para a guerra. Do outro lado do rio Jordão, onde moravam as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados. Esses soldados tinham todos os tipos de armas. Todos esses homens vieram em ordem de batalha a Hebrom com o único objetivo de fazer Davi rei de Israel. Na verdade, todo o povo de Israel estava preparado para esta mudança. Durante 3 dias eles comeram e beberam com Davi, pois suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os moradores das tribos vizinhas e de lugares distantes como Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram alimentos sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolos de figos, uvas secas, vinho, azeite, bois e ovelhas para as festas, pois a alegria se havia espalhado por toda a terra de Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. Depois que Davi havia consultado todos os oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 do seu exército, os homens de Israel se reuniram e Davi falou a eles o seguinte: se vocês estão de acordo que esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, então vamos enviar mensageiros a nossos irmãos por toda a terra de Israel. Vamos incluir os sacerdotes e os levitas e convidar todos para que venham das suas cidades unir-se a nós. E vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, porque nós nos esquecemos dela desde que Saul se tornou rei. Todos acharam bom o que Davi disse e concordaram com ele em fazer assim. Então Davi convidou o povo de Israel desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para que todos estivessem presentes quando a arca de Deus fosse trazida de Quiriate-Jearim. Depois disso, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de buscar a arca de Deus, o Senhor, que está num trono entre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome. Ela foi levada da casa de Abinadab num carro novo. Uzá e Aiô guiavam os bois. Davi e todo o povo festejavam perante o Senhor com grande alegria, acompanhados por cânticos e por instrumentos musicais como cítaras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Mas quando chegaram na eira de Quidom, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca para que não caísse. Então o Senhor se irou com Uzá, e ele o matou por ter tocado na arca. Ele morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou triste com o que o Senhor fizera a Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até hoje. Davi ficou com medo de Deus e perguntou: como posso levar para casa a arca de Deus? Por fim, ele resolveu levar a arca para a casa de Obed-edom, o geteu, em vez de levá-la para a cidade de Davi. A arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom, a sua família e tudo o que ele possuía. 1 Crônicas, capítulo 14. Hirão, rei de Tiro, enviou uma delegação de pedreiros e carpinteiros para ajudarem a construir o palácio de Davi, e também forneceu muita madeira de cedro. Agora Davi entendia porque o Senhor fez com que ele se tornasse rei e deu a ele um reino tão grande. Era por amor a Israel, seu povo. Depois que Davi mudou para Jerusalém, ele se casou com outras mulheres e teve muitos filhos e muitas filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido como novo rei de Israel, todos os soldados filisteus se reuniram para prender Davi. Mas Davi ficou sabendo da trama, reuniu seus soldados e foi encontrar-se com os filisteus. Os filisteus já tinham invadido o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: se eu sair para lutar contra eles, o Senhor me dará a vitória? E o Senhor respondeu: sim, eu darei vitória a você. Então Davi atacou os inimigos em Baal-Perazim e venceu a luta e disse: Deus me usou para acabar com os meus inimigos, como a água que rompe os muros de uma represa. É por isso que o lugar ficou conhecido como Baal-Perazim.
Depois da batalha, os israelitas recolheram muitos ídolos deixados pelos filisteus, mas Davi mandou que fossem queimados. Mais tarde, os filisteus voltaram a atacar de novo no vale. E Davi consultou novamente Deus a respeito do que ele devia fazer. O Senhor respondeu: não avance pela frente contra eles. Dê a volta por trás das amoreiras e dali ataque-os. Quando você ouvir um som como de gente marchando no alto das amoreiras, esse é o sinal para você atacar, porque Deus saiu adiante de você para destruir o inimigo. Davi fez conforme o Senhor havia mandado e acabou com o exército dos filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, o nome de Davi ficou conhecido por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações tivessem medo dele. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi também construiu diversos palácios para si mesmo na cidade de Davi e construiu uma nova tenda para colocar a arca de Deus. Então Davi deu as seguintes ordens: quando mudarmos a arca para o seu novo lugar, ninguém poderá carregar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque Deus escolheu os levitas para fazerem esse trabalho. Eles devem fazer o serviço de Deus para sempre. Então Davi convidou todo o povo de Israel para se reunir em Jerusalém, a fim de celebrar a colocação da arca no lugar que lhe havia preparado. Estes foram os sacerdotes descendentes de Arão e os levitas que estiveram presentes. 120 descendentes de Coate, Uriel era chefe deles. 220 descendentes de Merari, Asaías era o chefe deles. 130 descendentes de Gerson, Joel era o chefe deles. 200 descendentes de Elisafã, Semaías era o chefe deles. 80 descendentes de Hebron, Eliel era o chefe deles. 112 descendentes de Uziel, Aminadab era o chefe deles. Davi chamou então os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriei, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse a eles: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Agora vocês se santifiquem e também santifiquem todos os seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. O Senhor nos feriu anteriormente porque não cuidamos da arca conforme as ordens dele, pois não foram vocês que levaram a arca. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, preparando-se para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Depois os levitas trouxeram a arca de Deus carregada nos seus próprios ombros, segurando pelas varas presas na arca, tudo de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Davi também deu ordem aos líderes dos levitas para organizarem um grupo de cantores e instrumentistas, seus parentes, e eles deviam tocar bem alto e com muita alegria os instrumentos como alaúdes, harpas e símbolos sonoros. Os levitas escolheram Remã, filho de Joel, Asaf, filho de Berequias, e Etam, filho de Cusaías, da família de Merari. Os seguintes homens foram escolhidos como ajudantes deles: Zacarias, Bene, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Os músicos Remã, Asaf e Etam foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia tocavam harpas que alcançavam notas altas. E Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azarias eram os que tocavam harpas em um tom um pouco mais baixo, marcando o ritmo. O dirigente do canto era Kenanias, chefe dos levitas músicos. Ele foi escolhido porque entendia muito a respeito de música. Berequias e Eucana eram os porteiros que guardavam a arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, todos eles eram sacerdotes, formavam um grupo tocador de trombetas que iam adiante na arca de Deus. Obed-edom e Jeías também guardavam a arca. Então Davi e os principais homens de Israel, juntos com os altos oficiais, líderes de 1000, foram com grande alegria à casa de Obed-edom, a fim de levarem a arca da aliança. E porque Deus estava claramente ajudando os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, eles ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Os levitas que carregavam a arca, os cantores e Kenanias, dirigente do canto, estavam todos vestidos com roupas de linho fino. Davi também usava um manto de linho fino.
Assim os chefes de Israel, junto com todo o Israel, levaram a arca para Jerusalém como gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e cítaras. Mas quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi e filha do rei Saul, estava olhando pela janela. Ela viu Davi pulando e dançando de alegria e sentiu grande desprezo em seu coração.